O pastor presidente atual, Pastor Martim Alves da Silva. Sua história foi no dia 27 de maio de 1953 que, no sítio Sabugi, município de Caicó, Rio Grande do Norte, precisamente às 9 horas, numa quarta-feira, nasceu o filho caçula do casal José Basílio e Maria Fernandes. Foi numa casa simples, de taipa, que, pelas mãos de uma parteira nascia, então, aquele que viria a ser chamado de Martim Alves da Silva. Filho de uma família pobre, desprovida de recursos financeiros e econômicos, foi criado juntamente com seus dois irmãos Manuel Basílio e Maria Odete naquela localidade, onde as frutas que conheciam eram joá, melancia e trapeá. A água consumida pela família era retirada de uma cacimba, onde para colher pela manhã e à tarde era necessário retirar os sapos que estavam dentro dela, sem qualquer tratamento, portanto. E, assim, permaneceu no sítio onde nasceu até os 5 anos, quando, no ano de 1958, sua mãe, desiludida da situação em que vivia, resolveu ir morar na cidade. Foi numa tarde quente de outubro daquele ano, às 14 horas, que ela, juntamente com seu filho mais velho, Manuel Basílio, partiram para Caicó, RN, à busca de melhores condições de sobrevivência. Uma semana depois voltou para levar os demais filhos, indo morar na casa de uma cunhada. 2 meses depois se transferiu para uma casa de 3 cômodos onde, mesmo apertada, era menos ruim do que a morada no velho sítio onde nasceu. Em 1959 sua avó, mãe de sua mãe, conhecida por Mãe Teresa, foi morar com a família. Por ser o menor da casa, com apenas 6 anos de idade, logo recebeu toda a atenção da Mãe Teresa, por quem sempre nutriu grande carinho e atenção. Para ela seus 2 irmãos eram ruins, no bom sentido, porém o pequeno Martim sempre estava ficando ruim, nunca ficou ruim para ela. Isso até a sua morte. Tudo transcorria bem em sua casa, apesar das dificuldades porque sempre passava, mas a situação agravou-se ainda mais quando, em março de 1960, sua mãe foi acometida de uma tuberculose, o que a levou a ausentar-se de casa por 3 meses, período que passou se tratando na cidade do Natal, RN. Nessa época não era fácil para a família, 3 filhos pequenos, o mais velho com apenas 10 anos de idade e, graças à ajuda de sua avó, é que puderam atravessar aqueles longos 90 dias sem a dona de casa para cuidar dos filhos e da casa. Mas tudo estava nos planos do soberano, o Deus Todo-Poderoso. 1960 também foi um ano que marcou a vida do pequeno Martim Alves, pois nesse ano, já da idade de 8 anos, é que começou a estudar. Já um pouco tarde, porém, sua mãe, desejando ver seus filhos bem encaminhados na vida, procurou uma vaga no grupo escolar Vila Gran Cabrita e ali matriculou o pequeno Martim, onde já estudavam seus 2 irmãos. Assim, concluiu o curso primário naquele educandário, mantido pelo Exército Brasileiro, onde havia merenda para os alunos, bem como lhe era fornecido fardamento e todo o material escolar. Providência de Deus, porque se fosse em outra escola não poderia estudar, por absoluta falta de condições materiais. Veio o ano de 1961 e sua mãe, ouvindo a pregação do Evangelho através do pastor Raimundo Santana, converteu-se a Cristo, sendo a segunda ovelha daquela que viria a ser a Assembleia de Deus da cidade de Caicó, RN. A partir daquela época, como acontece com todo crente, não tardou a surgir os problemas, os fardos que todos nós carregamos. E o de sua mãe não foi diferente, pois teve que enfrentar a separação conjugal, quando seu pai resolveu deixar a sua mãe. Não foi fácil enfrentar a nova situação. Para sobreviver, a irmã Maria Fernandes teve que ir lavar roupa para poder sustentar os 3 filhos pequenos, contando com a ajuda da Mãe Teresa, que fazia renda e vendia para complementar o orçamento familiar. Foi realmente um período muito negro na vida da família, mas Deus, que não desampara e nem se esquece dos seus, concedeu vitória e a irmã Maria Fernandes permaneceu com sua fé inabalável em seu Salvador. Foram muitas as lutas, grandes provações, atravessando muitas necessidades e apertos, porém a família sobreviveu pelo amor e misericórdia de Deus. Quando tinha apenas 12 anos de idade, mais precisamente no ano de 1965, viu-se na obrigação de ir trabalhar como caçaco para ajudar a sua mãe, avó e irmãos. Passou 3 meses trabalhando em recuperações de estradas, longe de casa, dormindo a céu aberto, a fim de ajudar a família. Mas, graças a Deus, como filho pobre, não precisou tornar-se mendigo e nem tornar-se em menino de rua. Foi trabalhar, apesar da pouca idade. Mas Deus já o acompanhava, já lhe guardava, através das orações de sua mãe, crente fiel a Deus e dedicada à igreja,
cujos trabalhos não faltava. Mas como a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, com o pequeno Martim Alves se cumpriu esta palavra, e aos 14 anos, na noite do dia 25.08.67, ainda em sua adolescência, recebeu o maior presente em sua vida, que todo ser humano precisa ter. Aceitou o Senhor Jesus como seu legítimo Salvador, realizando, assim, o sonho de sua mãe, que esperava ver todos os seus 3 filhos servindo a Deus como ela já o servia há vários anos. Na verdade, sua irmã Maria Odete sempre acompanhou sua mãe nos trabalhos da igreja, enquanto que seu irmão Manuel Basílio havia se convertido 4 dias antes dele. Foi a partir de sua nova vida em Cristo, que o adolescente Martim Alves começou a contemplar a mudança em sua vida e de sua família. Seu pai, que havia abandonado a família há mais de 6 anos, retornou para casa no final do ano de 1967. Ainda não era crente, porém não reprovava a fé dos filhos. Ainda cedo, novo convertido, o jovem Martim Alves começou a pregar o evangelho. Logo alguns irmãos já diziam que aquele menino seria um futuro pastor. A irmã Maria dos Anjos, de saudosa memória, já o chamava de pastorzinho, o que era motivo de prazer para sua mãe. Antes de completar um mês de crente, precisamente na noite do dia 22.09.67, o jovem Martim Alves foi batizado com o Espírito Santo, recebendo, assim, o selo da promessa, oportunidade em que Deus já o estava preparando para o serviço que havia preparado para ele. Os anos se passaram e, em 1971, o jovem Martim Alves foi servir ao Exército Brasileiro, como soldado, em sua cidade natal. No ano de 1973 foi transferido para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. Lá, ele abriu um trabalho da Assembleia de Deus, que logo cresceu, abençoado, e partiu então para construir um templo para abrigar o povo de Deus. Ainda solteiro, foi consagrado a presbítero pelo Ministério de Manaus, Amazonas, o que lhe deu condições para ficar à frente da igreja fundada por ele. Ali não só batizava os novos convertidos, como também celebrava casamento dos membros da comunidade que dirigia. Na qualidade de militar, tendo toda uma carreira à sua frente, prestou concurso para sargento, tendo sido aprovado e destacado para fazer o curso, porém, como não era da vontade do Divino Mestre, já que Deus o queria para a sua obra, retardou a sua chamada e, por isso, resolveu dar baixa e pediu o desligamento da corporação, após quase 2 anos servindo ao exército na selva amazônica. Retornando para sua cidade, no início do ano de 1975, dedicou-se de imediato ao evangelismo, cujo trabalho logo foi reconhecido pela Assembleia de Deus de Natal e o então pastor regional, João Batista da Silva, que já dorme no Senhor, resolveu consagrar o jovem Martim Alves a presbítero, mesmo sendo ainda solteiro, quando tinha apenas 22 anos, tornando-se o primeiro homem não casado a ser consagrado ao ministério do Rio Grande do Norte. Foi então designado para pastorear a igreja da cidade de Equador, interior do estado, cuja tarefa não foi das mais fáceis. Igreja pequena, com poucos membros, não dispondo de recursos, cuja renda mal dava para custear as despesas com a água e a energia do templo. Recebia uma ajuda financeira de Natal, porém só dava para pagar a despesa de hospedagem. Quando o trabalho estava se desenvolvendo, sua mãe adoeceu. Isto nos meados do ano de 1976, e por isso teve que prestar-lhe assistência, dividindo o seu tempo entre o trabalho que dirigia e a atenção que ela requeria na cidade de Caicó. Foi mais um período negro na trajetória de vida do jovem Martim Alves. De um lado a preocupação com o trabalho do Senhor, e do outro o cuidado com o grave estado de saúde de sua mãe, que veio a falecer no mês de maio de 1977. Mesmo com a perda daquela que mais amava, não baixou a cabeça. Pelo contrário, continuou firme na presença do Senhor, sabendo que o Deus que conforta o abatido lhe daria forças suficientes para suportar a dor da partida de sua querida mãe, bem como continuar ajudando-lhe na caminhada desta vida. Prosseguiu a sua jornada, agora se dedicando de tempo integral na obra do Senhor, pastoreando o rebanho que Deus lhe tinha confiado na cidade de Equador. Mas como foi difícil cumprir a missão, sozinho, solitário, saudoso de sua mãe, que partira tão cedo, com apenas 49 anos. Tinha apenas, porém o bastante, o conforto e a presença de Deus em sua vida. E foi, em meio a essa tumultuada vida, que Deus preparou alguém muito importante para compartilhar, juntos, a vida a dois. E, como sua falecida mãe já havia demonstrado, quando em vida,
satisfação em vê-lo casar-se com uma jovem que namorara antes. Resolveu então o jovem pastor Martim Alves unir-se em casamento com a recém-formada cirurgiã dentista, a irmã Maria de Fátima Araújo da Silva, no dia 23/12/77. Após o casamento ainda residiram na cidade de Equador por cerca de 2 anos, quando então o Senhor os chamava para a cidade de Santana do Matos, Rio Grande do Norte, a fim de pastorear a sua igreja naquela localidade. Lá chegando, logo se identificaram muito bem com os irmãos, e Deus muitos abençoou no novo trabalho. A igreja cresceu e Deus também fez crescer a família do pastor Martim Alves, com o nascimento de sua primeira filha, Caterine Morgana Araújo da Silva. Passados 2 anos, veio a segunda e última filha, a Fabrícia Araújo da Silva, a caçula da casa. No ano de 1984, atendendo o convite do pastor João Gomes da Silva, de saudosa memória, transferiu-se para Mossoró, RN. Chegando em Mossoró, foi pastorear a igreja que está na Serra do Mel, tendo posteriormente assumido outros trabalhos da igreja, como o cargo de diretor do Colégio Evangélico, coordenador da campanha evangelística Cristo Vive, entre outras atribuições, inclusive a vice-presidência da igreja de Mossoró. Mesmo servindo com dedicação ao Senhor, o pastor Martim Alves procurou também se preparar secularmente, passando a estudar e, no ano de 1988, graduou-se em Letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, bem como em Ciências Jurídicas no ano de 1992. A nível espiritual também procurou se preparar melhor, tendo concluído o curso de Teologia, a fim de servir ao seu Senhor com maiores conhecimentos e melhor preparo. Em maio do ano de 1993, com a saída do pastor João Gomes para Natal, o pastor Martim Alves assumiu a presidência da Assembleia de Deus do Mossoró e região, tendo permanecido à frente daquele trabalho por quase 19 anos, pela graça e misericórdia de Deus. No dia 10 de março de 2012, com a jubilação do Pr. Raimundo João de Santana, Pr. Martim assume os destinos da IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, onde tem trabalhado incansavelmente para o Senhor. Esta é, portanto, a história de um vencedor. Não por méritos próprios, mas pela graça e misericórdia de Deus.